Oi, pessoal, dando continuidade às nossas aulas de fonologia, hoje vamos estudar os encontros vocálicos e consonantais. Nesse primeiro momento, vamos estudar os encontros vocálicos. Como você vê na tela, sua definição é a sequência de duas ou mais vogais em uma mesma palavra. Elas não precisam estar necessariamente na mesma sílaba. O que importa é que não haja nenhum som de consoante. Quando a gente estuda os encontros vocálicos, a gente estuda também os hiatos, os ditongos e os tritongos. Então, agora nós vamos estudar os hiatos. Hiato ocorre quando há um encontro de duas vogais. Como a gente pode ver aqui no exemplo, saída, baú, saúde e rainha. Aqui as vogais estão separadas, como eu falei, não necessariamente nos encontros vocálicos eles podem estar separadas ou não, mas no caso do hiato sim, certo? Mas tem um porém também. Vou colocar aqui uma observação, só para lembrar que o pessoal do PDF tem isso detalhado, mais nítido, mais explanado, tá? Porque esse aqui é um material de apoio. Vou colocar aqui como exemplo a palavra praia. Vejam aí na tela a palavra praia, certo? A separação silábica dela é o seguinte. Ela se separa assim. Praia, a. Então, aqui a gente viu um encontro de duas vogais, né? Que a gente tinha aqui o I e o A. Então, na cabeça a gente deduz que, é um hiato. Calma. O que acontece aqui? Nessa situação, assim como em outras palavras também, que depois eu dou um exemplo aqui, o I ele não vai ser considerado uma vogal. Ele é considerado uma semivogal, certo? O I é considerado uma semivogal. Então, conclui-se que na palavra praia, em vez de a gente ter um hiato, aqui um encontro de duas vogais, a gente vai ter um falso hiato. A gente tem um falso hiato. Não é porque a vogal ela se separou da outra vogal que necessariamente seria um hiato. Você tem que analisar. Outra palavra também nesse mesmo sentido é a palavra meio. Meio acontece do mesmo jeito, certo? O encontro aqui das vogais, ele é separado, certo? Mas é um falso hiato, porque a gente também tem a semivogal I. Isso se dá porque quando a gente vai pronunciar essas palavras, é como se o I, a vogal I, ela fosse prolongada. Seria assim, vou colocar aqui na tela para vocês. É como se a gente escrevesse assim, ó. Pra e a com dois i's, tipo, praia. Vê como eu falo, praia. Então, o i, ele acabou se caracterizando como uma semivogal. Então, quando a gente for separar as sílabas, apesar de ter uma vogal junto da outra e a gente pensar que seria um hiato, na verdade é um falso hiato. Vocês entenderam? No PDF tá tudo explicadinho, beleza? Bora avançar. Então, aqui a gente já vai conhecer os ditongos. Ditongo é quando uma vogal e uma semivogal aparecem juntas na mesma sílaba, certo? Então, a gente tem aqui uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba, beleza? Existem dois tipos de ditongo. A gente tem um ditongo crescente e o decrescente. O ditongo crescente, ele pode ser oral ou nasal, assim como o decrescente, ele também pode ser oral ou nasal. Aqui na aula, eu vou explanar os quatro separadamente, certo? Mas eu vou dizer para vocês depois quais foram o crescente nasal, o crescente oral, entenderam? Então, o ditongo crescente, primeiramente, estudando agora. No ditongo crescente, vamos ter a semivogal, está aqui em cima, a semivogal mais a vogal na mesma sílaba. Beleza? Então, a gente tem algumas palavras aqui. Série, cota, quanto e 50. Então, vamos analisar palavra por palavra, certo? Na palavra série, temos aqui um encontro das vogais. Então, a gente tem aqui uma semivogal aí e a vogal é. Na palavra cota também aqui, temos a semivogal U e a vogal O. Na palavra quanto, também temos aqui a semivogal, a vogal. E na 50, a mesma coisa aqui embaixo. Temos a semivogal mais a vogal, certo? Na mesma sílaba, quando ela for separada. Isso vai ser a nossa próxima aula. Então, a gente tem que compreender tudo isso para ficar mais fácil da gente aprender a separação silábica. Vamos estudar agora o ditongo decrescente. No ditongo decrescente,
a gente tem a vogal mais a semivogal, certo? Também na mesma sílaba. Diferente do crescente. No crescente a gente tinha semi mais vogal. Agora aqui a gente tem vogal mais a semi também na mesma sílaba. Então, analisando palavra por palavra, temos item, caule, ouro, fluido. Então, a gente tem aqui diferentemente, né? Então, a gente tem aqui diferente o EM, né? Que ele é considerado de tom decrescente nasal. A gente já até estudou quando a gente foi falar sobre fonemas, sobre o EM, EN, AM, EN, né? No plural, também no singular. A gente estudou que seria um ditongo crescente nasal. Na parte do nasal, eu vou explicar melhor para vocês. Temos o caule, né? A vogal e a semivogal. Ouro, vogal, semivogal. Fluido, vogal e a semivogal. Bora avançar. Bom, essa é a parte que eu vou explanar para vocês, a parte oral e a parte nasal. E vou separar para vocês também dizer qual é o decrescente oral, o decrescente nasal, só para vocês entenderem, para ficar mais aberto o conhecimento, tá? Então, a gente tem aqui nos ditongos orais a palavra veia, ouro, fluido e séria. A gente já estudou essas palavras, mas eu estou repetindo para a gente separar e você conseguir diferenciar crescente, nasal, crescente, oral, decrescente, tá. Beleza? Então, aqui na palavra veia, a gente tem um ditongo, certo? Decrescente oral. Vou colocar em siglas, mas eu tô falando, então anota no caderno de vocês. Pessoal do PDF, já tem tudo explicado. A gente tem aqui, como é o ditongo decrescente, vogal mais semivogal. Então, a gente tem a vogal mais a semivogal. Só que aqui é oral. Por que é um ditongo oral? Porque no ditongo oral, quando a gente vai pronunciar, o A sai apenas pela boca. Veia, saiu pela boca. Certo? O ouro aqui também, vogal mais semivogal, é um ditongo decrescente oral, certo? Fluido, também acabei colocando aqui que é um ditongo decrescente oral, ditongo decrescente oral, certo? Aqui, ó, vogal mais semi, vogal mais semivogal. E na palavra série, já é aqui um ditongo crescente oral. Então, você tem que entender o que seria crescente e decrescente, né? O crescente, vou repetir mais uma vez para vocês, semivogal mais vogal. E o decrescente, vogal mais semivogal. É oral ou não é? É oral se quando você for pronunciar, o som sair apenas pela boca, ok? Bora avançar. Então, temos aí o ditongo nasal, que é quando o ar ele passa pela boca e pelo nariz. Então, vamos analisar cada palavra. Aqui na palavra quanto. Na palavra quanto, você já sabe que seria um ditongo crescente nasal, porque nós temos aqui o que temos no ditongo crescente? Uma semivogal, mais uma vogal. Então, quando a gente fala, olha, preste atenção. Quanto? Você viu que minha voz ficou, né? Tá vendo? Mudando aqui. Ficou saindo o som pelo nariz e pela boca. Temos aqui a palavra cãibra. Cãibra. A gente já vê que esse sinal aqui, o tiozinho aqui, ele já indica que é algo, né, nasal. Então, nós temos um ditongo decrescente nasal. Ditongo decrescente nasal, porque aqui nós temos uma vogal e uma semivogal. Na palavra item, nós aprendemos nas aulas passadas de fonologia que nesse caso aqui o M ele tá como um sinal nasal também, ó. É como se a gente representasse aqui um tiozinho em cima. Item, certo? Então aqui nós temos um ditongo
decrescente nasal também. E na palavra 50, nós temos aqui esse encontro e identificamos que temos uma semivogal mais uma vogal. Então, nós temos um ditongo crescente nasal. Compreenderam? Então, bora avançar. Então, mudando de assunto agora, vamos estudar os tritongos. Tritongo é quando há 3 sons vocálicos seguidos de uma vogal entre 2 semivogais. Vou desenhar para você. É o seguinte, no tritongo, nós temos uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal na mesma sílaba. Perfeito? Semi, mais uma vogal, mais uma semivogal na mesma sílaba. Só que nesse caso aqui do tritongo, ele pode ser nasal ou oral. A gente vai estudar agora. Então, vamos começar primeiro com o tritongo oral. Da mesma forma que é considerado os ditongo, o tritongo oral é quando o som sai apenas pela boca. Oral, né? Então, temos aqui a palavra Paraguai, certo? Semivogal, vogal, semivogal. Iguais, semivogal, vogal, semivogal. Uruguai, semivogal, vogal, semivogal. Entenderam? Bora avançar. Simples. Então, avançando aqui, temos agora o tritongo nasal, certo? Então, vamos analisar as palavras. Lembrando que o nasal é a mesma forma do ditongo, tá? O som vai sair pela boca e pelo nariz. Então, vamos lá. Temos aqui a palavra saguão. Então, temos uma semivogal. Deixa eu mudar a cor da caneta. Semivogal. Deixa eu botar aqui. Semivogal, vogal, semivogal. Beleza? Então, temos aqui enxáguem e desaguam. O que acontece aqui? A gente já estudou nas aulas passadas e vimos que o M, ele tem o som nasal. O som sai pelo nariz e pela boca. É como se a gente estivesse trocando por uma letrinha, por uma vogalzinha, que deixasse assim o tio em cima. Desaguem, né? Desaguam, enxáguem. Perfeito? Só que quando temos esse encontro vocálico aqui, tanto nessa palavra de cima quanto na de baixo, a gente não pode confundir e achar que porque está com o M aqui, seria um ditongo crescente nasal. Não, não. Ele é um tritongo nasal. Por quê? Porque o M aqui, nessas situações, quando a gente vê palavras específicas com U, E, M, U, A, M, ele é considerado uma semivogal. Então, quando a gente sabe que tritongo é semivogal, vogal, semivogal, e tiver um M, é sim um tritongo nasal. Entenderam? Bora avançar. Então, agora nós vamos estudar os encontros consonantais. Como você vê a definição na sua tela, é a sequência de consoantes numa palavra. Então, nos consonantais, nós podemos separar eles como encontros consonantais. Eu botei assim abreviado para você entender, porque aqui a tela, ela não vai caber muita explicação. Então, nós temos os encontros consonantais perfeitos e os imperfeitos. Eu vou dar um exemplo para vocês de cada um. Nos encontros consonantais perfeitos, os encontros, né, as consoantes, elas vão ficar na mesma sílaba. Como, por exemplo, vou colocar aqui a palavra, deixa eu diminuir a caneta, Flamengo. Temos aqui a palavra Flamengo. Quando a gente for separar, ela vai ficar assim. Flamengo. Então, o F e o L, que são consoantes, elas se mantiveram, né? Elas ficaram na mesma sílaba. Então, são encontros consonantais perfeitos. Já os imperfeitos, eles não ficam na mesma sílaba, como na palavra Vasco. Vou botar aqui os times de futebol. Quando a gente separa o Vasco, a gente coloca Vasco.
Temos sim um encontro com som natal, mas ele é imperfeito porque acabou que eles se separaram. As consoantes se separaram, não ficaram na mesma sílaba. Entenderam? Simples, né? A aula de hoje foi essa. Eu queria agradecer a presença de vocês. Pessoal do grupo, pega o PDF e assiste a aula junto com o PDF e vai fazendo as anotações, tá? O PDF está bem diferenciado agora, está bem mais moderno, tecnológico, mas vai auxiliar você a compreender melhor. Então, beijo, até a próxima aula.